Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 33. Você já escutou esse texto muitas vezes, muito provavelmente nós vamos ler daqui a pouco, mas eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, para que nós possamos refletir um pouquinho sobre alguns mitos que permeiam a nossa fé. E com muita humildade, muito respeito ao que você tem ouvido e aprendido até aqui, eu gostaria de refletir sobre o ato de cear. Amém? O texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Amém. A semana da ceia, ela sempre foi sagrada. Você que já é cristão, evangélico há algum tempo, você que cresceu em uma fé evangélica, você sabe que a semana da ceia é uma semana de preparo. Você sabe muito bem que muitos de nós, na hipocrisia, vivíamos, nos caminhos meio tortos por aí, mas quando chegava a semana da ceia, dava um certo arrepio e a gente dizia assim: bom, essa é a semana da ceia. Essa semana você sabe que a gente deve. E aí naquela semana a igreja já promovia uma semana de oração. Lógico, você passou o mês inteiro dando umas pisadas na bola, tinha que ter aquela semana para você dar uma consertada. Por quê? Porque tinha-se aquela ideia de que tocar no cálice em pecado era passível de morte. E eu não estou dizendo uma morte espiritual, eu estou dizendo literal. Ontem fiz uma pergunta no Face e lancei o seguinte questionamento: você já escutou alguma história de alguém que estava em pecado e quando foi cear, tomou o cálice e morreu? Alguém aqui já escutou uma história assim na sua trajetória? Você que tem que vergonha de levantar a mão, porque não sabe que caminho eu vou seguir, eu respeito a sua opinião. Mas as pessoas começaram a me responder. E muita gente já escutou uma história assim. E aí me escreveu um menino e falou assim: Roger, eu vi o seu questionamento e eu queria te contar o seguinte: o meu pastor, ele me conta que na igreja havia um moço que estava em pecado, ele estava em adultério, e quando ele foi pegar o pão, um vaso se levantou e disse: eis que se tu tocares no pão, tu vais morrer. E aí ele comeu, não aconteceu nada. Aí quando chegou o cálice, o mesmo profeta levantou: eis que se tu tocar no cálice, tu vai morrer. E disse que quando ele tomou o cálice, ele caiu, teve um infarto. Eu falei: ok, você acredita nessa história? Ele disse: sim. Aí eu disse assim: ok, e você acredita que Deus é um Deus justo? Ele disse: sim, Deus é um Deus de justiça.
Eu falei, muito bem. E você acredita que ainda existem, nos dias de hoje, pessoas que pecam e tomam a ceia? Ele disse, sim, aos montes. Eu falei, então deixa eu te fazer uma última pergunta. Por que você acha que Deus matou aquele e não mata mais um outro? Por que você acha que Deus é tão injusto? Aí ele parou, ficou aquele tempo. Sabe quando fica no Facebook só pingando assim? Acho que a pessoa está tentando digitar e para, aí pensa, aí volta. Aí demorou, eu falei, meu Deus do céu, ele desistiu? Aí ele respondeu assim, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Sabe por quê? Porque há uma lógica que infelizmente ainda impera na vida das pessoas, de que só participa da ceia quem é digno de participar. E mais, só pode participar da ceia quem se sente digno de participar. Então, na prática, a pessoa vem mal, né? Escorrega aqui, escorrega ali, uma mentirinha aqui, uma escorregada ali e tal. Mas quando chega a semana da ceia, ela sabe que sábado ela vai ter que tomar ceia, então ela dá uma freada, ela começa a buscar a Deus, ela começa a pedir perdão, ela começa a buscar em Deus uma certa dignidade, e quando chega na ceia, ela se sente apta para tomar a Santa Ceia, porque ela se diz digna. Porque é isso que diz o texto. Tanto é que muitas pessoas não participam da ceia em determinado mês, porque ela diz assim, esse mês eu não estou legal, e não toma, e não participa. Logo, a lógica desse pensamento é o seguinte: quando eu participo da ceia, eu estou bonzinho, eu estou legal, eu estou santificado, mas quando eu não estou bem, eu não participo da ceia. Quando eu não estou digno, eu não participo da ceia, eu não tomo. O cálice passa e eu falo, não, obrigado, esse mês não vai dar. Só que eu tenho uma péssima notícia para você que faz isso. Você nunca foi e nunca será digno de participar dessa cerimônia. Diga, ai. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, eu odeio o pregador que fica mandando a gente repetir as coisas. Vai à vontade, se liberta agora. Você sempre quis falar isso, ninguém nunca deixou. Como assim, Roger? Como assim eu nunca fui digno? Como assim eu não sou digno de participar da ceia? Você está dizendo que você pode participar e eu não? Você está dizendo que os pastores têm uma certa áurea que permite a eles distribuírem a ceia, mas eu não sou digno? Calma, calma. Como assim? Eu devo ir embora então? Não, vamos por partes. O texto diz assim, examine-se. O problema é que ninguém faz exame procurando algo de bom. Você não vai ao médico e diz assim, doutor, eu vim aqui fazer uma radiografia porque eu estou me sentindo muito bem e tem alguma coisa errada. A não ser que você venha zoado há muito tempo, de repente você se sente bem, não fez nada, fala, daí você vai ao médico e fala assim, doutor, eu estou bem, tem alguma coisa errada comigo. Ninguém faz isso. Você vai fazer um exame, você vai fazer uma radiografia, porque você está sentindo uma dor. E a dor, ela é sinal de que alguma coisa está errada. O nosso problema é que a gente procura mal, pastor Alexandre. O nosso problema é que a gente procura pecado aqui dentro, que nem homem procura chave em bolsa de mulher. Porque você abre bolsa de mulher e parece que você abriu o portal da quarta dimensão para a caverna do dragão. Você acha de tudo ali, escova, secador, batom, bota, unicórnio, você acha tudo, menos a chave. Parece que é exatamente assim que a gente se examina. Porque quando a gente vai fazer este exame, e a gente veio dessa semana que a gente está pagando o preço, a gente acha tudo de bom.
A gente encontra o dízimo que a gente pagou. Opa, então estou em dia. Claim. A gente acha a oração que fez fervorosa, aquela que você orou, chorou, deu glória, rodopiou. A gente acha a leitura bíblica que nós fizemos aquela semana. A gente acha a cesta básica que a gente doou. A gente acha tudo isso, como se essas coisas nos tornassem dignos de tocar na ceia do Senhor. Agora, procure bem, procure com vontade, procure com afinco, e nas palavras de Paulo, você vai se sentir constrangido com o amor de Deus. Você vai se sentir constrangido diante daquilo que você é e a misericórdia de Deus derramada sobre você. Amém. Você vai olhar para si, fazendo um exame verdadeiro, e você vai se sentir constrangido com o carinho com que o Senhor te trata. Amém. Você vai olhar para si e vai olhar quantas vezes você pisou na bola, talvez não nessa semana, mas todas as outras semanas, e você vai se sentir constrangido quando o Senhor te pega lá do pó, te levanta e diz assim: continua, meu filho, que eu te amo. Você vai se sentir constrangido com as surpresas que o Senhor te dá dia após dia de amor. Você vai se sentir constrangido com o perdão do Senhor que te alcançou. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Nós não somos dignos. Deixa eu te falar uma coisa, parafraseando Jonathan Edwards: a única coisa que nos impede de sermos empurrados para o inferno pela gravidade dos nossos pecados, tal como a gravidade empurra todas as coisas para baixo, é a mão poderosa do Senhor que nos sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Ok, Roger, mas o texto não diz para não participar indignamente? Sim, mas vamos ler? O texto diz: examine-se e decida se vai comer ou não. Não ouvi. Eu não vou perguntar de novo para você ter certeza. O texto diz: examine-se, pois, e decida se vai comer ou não. O texto diz: examine-se, e se você tiver sido bonzinho, então coma. O texto diz isso? Não. O texto diz: examine-se e coma. A condenação é para aqueles que não discernem o corpo do Senhor. Roger, então o que é discernir o corpo do Senhor? Veja, o texto diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, o que é discernir o corpo do Senhor? Discernir é distinguir com clareza, compreender, avaliar, julgar. Então, discernir em 5 pontos é: primeiro, estar ciente de que nós não somos dignos. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Pastor Hernandes Dias Lopes. Eu preciso participar desse ato, entendendo que eu estava direcionado e a passos largos para o inferno, e o Senhor, com o seu muito amor que nos amou, nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso participar desse cerimonial, entendendo que eu era um maltrapilho, entendendo que eu era um andarilho, entendendo que eu era um mendigo espiritual, mas o Senhor me resgatou. Em nome de Jesus. Pare com esse negócio de achar que você é um crentinho muito bom. Pare de achar que você é um super crente. Pare de chamar o diabo para... porque tem gente que adora, né? Não, comigo o diabo pode vir aqui, que aqui tem crente. Pare com isso.
Nós só estamos de pé porque a misericórdia do Senhor nos sustenta. Nós só temos firmeza porque a rocha onde nós estamos pisando é que é forte. Aleluia. Aleluia. 2. Discernir o corpo do Senhor é refletir sobre o nosso compromisso com Cristo. Eu conheci um maestro que, quando chegava a ceia, pastores, ele estava fazendo a partitura no meio do culto, e aí passava o pão, ele fazia assim e continuava. Vai tocar o hino aí, agora vamos passar o cálice. Aí vem o cálice. Isso é não discernir o corpo do Senhor. Quando você está participando da ceia, passe a refletir neste ato. É simbólico. Não há consubstanciação. Não é o corpo de não vou nem morder porque Jesus vai sentir. Não. Vou morder aqui, vai a perna de Jesus e Jesus fala, oh. Não. Tô doente. Mas eu aprendi que se eu tomar o cálice eu fico curado. Irmão, pelo amor de Deus, você fica curado pela tua fé. Não há consubstanciação, não há transformação disso. Não é um elemento que não é o elemento, é a fé, é o ato, é o Cristo morto por nós na cruz. Reflita sobre isso. Vai mastigando, e cada mordida que você der neste pão, lembre-se do cordeiro que foi moído, que foi mastigado naquela cruz, que a sua carne foi exposta. Isso é refletir. 3. É compreender que o corpo de Cristo foi partido na cruz. Ceia sem cruz não faz o menor sentido. Ceia sem louvores que falam da cruz não faz o menor sentido. Em nome de Jesus, todo este culto, durante todo este ato, pense na cruz. Reflita no sacrifício de Cristo. Às vezes nós estamos até tão envolvidos, com o louvor, ou com a mensagem, ou com alguma coisa, que a gente participa desse ato e esquece do que ele representa para nós. 4. É compreender que a ceia é comunhão. E comunhão não se tem sozinho. Se tem uma coisa que não dá para fazer sozinho, é casar. Se tem outra coisa que não dá para fazer sozinho, é ter comunhão. Ceia é comunhão. Roger, eu queria tanto ver a face de Jesus. Tem gente que adora a teofania. Eu queria ver um anjo e fica orando lá. Irmão, se eu estiver orando lá no meu apartamento, 13º andar, e me aparecer um anjo, eu pulo. Amém, eu respeito a sua fé, eu respeito, glória a Deus. Mas sabe por quê? Porque na Bíblia, quando a Bíblia diz assim, e ele tremendo viu o anjo. Aqui não. É que tem uns loucos, que quando a Balaão, tá morrendo, ele fala com ele fala, não, ele troca uma ideia. Tem casos e casos, mas nós aqui, os normais, quando a gente vê um anjo dentro do que abre as asas e fala, eu caía morto ali. Tem gente que gosta disso, mas você quer ver Jesus? Você quer ver a face de Deus? Olha aí pro seu lado. Olha aí. Aí, Cristo é refletido nesse irmão aí que está do seu lado. Pega aí no braço dele, pode pegar, pega no braço dele, não precisa falar nada não, porque eu não gosto desse negócio de pregador ficar mandando. Só olha para ele. Cristo está em nós. Não é uma coisa passageira, não é um brilho que se acaba como Moisés descendo do monte, é um brilho que é permanente. Nós não precisamos mais de véu para ficar simulando como se estivéssemos brilhando. A nossa face agora está descoberta porque refletimos a glória de Deus. É Deus na vida desse menino que está do seu lado. Cristo refletido na vida dessa menina que está do seu lado. É o Espírito Santo que encarnou nessa pessoa que está do seu lado.
cheio de falhas, cheio de defeitos, assim como eu, assim como nós. Para de querer ver anjo. Tem tanto servo de Deus nessa igreja preparado para te ajudar. Tem tanta gente com palavra de sabedoria para ministrar na sua vida. Pare com esse negócio de eu não creio mais em ninguém, eu não confio nas pessoas. Em nome de Jesus, nesta manhã, saia daqui sabendo que você está numa igreja séria, que você faz parte do corpo de Cristo, e aqui tem gente preparada para te ajudar. 5. Discernir o corpo do Senhor é julgar a si mesmo com rigor. Não é julgar a si mesmo comparando-se com os outros. Vou te falar uma coisa, eu gosto de mentir, mas pelo menos eu não sou que nem o Roger, que é grosso. Olha, tudo bem, eu tenho esse lance aí com a minha namorada, essa coisa mais, mais pegajosa e tal, mas pelo menos eu não sou que nem o Roger, que é, isso e aquilo. Você acha mesmo que quando você estiver lá no dia do juízo final, face a face com Deus, você vai poder dizer assim, só um segundo, cadê o Roger? Que agora ficou complicado, né? Que agora você está só. Aí não tem mais o Roger para fazer a comparação. Uma moça do meu trabalho, sempre falando de Jesus, e não falava de Jesus para ela, do tipo, você vai para o inferno se você não aprende. Não, nada disso. Eu falo de Jesus naturalmente. E aí é natural que as pessoas venham perguntar qualquer coisa do tipo. E todas as vezes que entrava num assunto de igreja, mas vou te falar uma coisa, para eu ir para a igreja, para ser igual aquele pastor que eu vi lá, não sei o que lá, a primeira vez eu deixei quieto, beleza. Segunda vez, tal, no assunto, assim, mas vou te falar uma coisa, para ir para a igreja, para ser, então filha, vai para a igreja para ser como Jesus. Ela fez assim, me olhou, eu falei, ei, o modelo não é o Roger, o modelo é Cristo. Não adianta você se comparar achando que porque você faz isso, mas não faz aquilo, tá tudo bem. Julgue-se, mas faça um julgamento com rigor. Olhe para dentro de si e veja, como diz Paulo, dos pecadores o maior. Deixa eu te falar um negócio. Esse negócio, tem muita gente que ainda acredita numa áurea na cabeça dos pastores. Muitos pastores fazem questão de deixar isso claro, para que as pessoas pensem que eles não errem. Mas deixa eu te falar um negócio. A infalibilidade é de um outro segmento cristão, não é no nosso. Aqui, na nossa fé, pastor também erra, pastor também peca. Por isso, quando nós estamos ceando em comunhão, todos somos iguais. Vamos ao contrário? Isso é o que é discernimento. Vamos ver o que é falta de discernimento para saber se nós estamos sendo condenados ou não? É achar que esse mês você foi bem. É vir para a igreja no sábado de manhã, participar aqui da oração, aí sai meio-dia, vai comer alguma coisa, não vai ter evangelismo, aí participa do evangelismo, quando dá 3 horas vem ter reunião, aí não sei o que lá, 7 horas tem ceia, participa da ceia, hoje vai ter vigília, glória a Deus, participa da vigília, 7 horas da manhã tem consagração, a gente ora aqui, aí vem escola dominical, depois tem ensaio, aí participa do ensaio, vai em casa comer alguma coisa, chega aqui, 2 horas tem reunião administrativa, quando dá 5 horas vai ter ensaio da dança, aí dança morrendo, batendo nas meninas, toda aquela coisa, aí quando dá 7 horas vem o culto, fervoroso. Então, quando chega 11 horas que você chega em casa, você olha para Deus e faz assim, e aí? Agora eu tô. Por que a ceia não é agora? Falta de discernimento. É achar que porque você sua a camisa na igreja, porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você tem 218 mil cargos, te faz alguém melhor. Falta de discernimento é você achar que paga o preço. Meu Pai do céu, me dá um calafrio quando eu escuto o crente dando testemunho que diz,
estou aqui nesta noite porque tenho pago o preço. Meu pai, irmão, é sério, vocês iam abrindo meu coração para a igreja, dá vontade de pegar a Bíblia lá do fazer. Isaías 64, versículo 6 diz assim: mesmo depois de ter feito tudo, nós ainda somos trapo. E eu vou te contar o que é trapo lá no original, talvez você não tenha escutado. Então aguenta o estômago aí, você que ainda não almoçou. Sabe o que era trapo na antiguidade? Eu vou falar nas entrelinhas, você vai entender. Naquela época não tinha absorvente. É isso que nós somos depois que nós fizemos tudo, porque a nossa justiça é como trapo. Portanto, antes de você encher essa boca com essa arrogância espiritual, dizendo que você tem pago o preço, lembre-se que só existiu um que pagou o preço, e foi Cabal. Você acha que paga por acordar mais cedo e vir a uma escola dominical? O que é que você acha que paga por estudar um pouquinho a Bíblia? Mas tem mais. Falta de discernimento é olhar para o seu irmão que pecou com pena dele, olhar e dizer assim: coitado. Teve uma cantora famosinha, do ministério famosinho, que postou uma fotinho, que eu li com a voz dela, de menininha, porque ela tem a voz infantilizada, que disse assim: a carne é fraca. Fraca é a tua desculpa. Oh, Jesus. Minha querida amada Ana, quem disse que a carne é fraca foi Jesus. E se ele disse que a carne é fraca, a carne é fraca, ponto. Roger, mas por que tanta pegação assim com essa menina? Só que, você não respeita os demais ministérios. Deixa eu te falar, sabe por quê? Porque quando você começa a acreditar que a carne não é fraca, que fraca é a tua desculpa, você acaba caindo naquela frase maravilhosa que diz o seguinte: eu sei até onde eu posso ir. Você acaba acreditando que a tua carne não é fraca, não. É só que você está se esforçando pouco. E aí você continua e começa a acreditar na força do seu braço, e inevitavelmente você cai. E a Bíblia é muito clara: cuidado você que está de pé para que você não caia. Se você for nessa linha, você vai se dar mal. Em nome de Jesus, não seja dependente do Senhor apenas quando você é mandado embora e diz com a boca cheia de espiritualidade: não, agora eu sou dependente do Senhor. É claro, você não tem outra opção. Não seja dependente do Senhor quando acaba o dinheiro, porque você gastou em todas as suas contas, que o seu cartão você estourou, e aí você vem com essa história de que agora eu sou dependente do Senhor. Dependa do Senhor para ser santo. Dependa do Senhor para caminhar em dignidade. Dependa do Senhor para poder participar deste momento tão sublime. Porque quando eu não ouço a advertência do meu Senhor, talvez não seja o Senhor dela, mas quando eu ouço a advertência do meu Senhor, dizendo que a minha carne é fraca, eu preciso ficar atento, porque se eu não ficar atento, eu vou me tornar, como diz o texto que nós lemos, fraco e doente. Finalmente, para encerrar, há um propósito com a ceia. Nós não tomamos ceia uma vez por mês
Porque, como a gente peca bastante, precisa fazer 12 vezes por ano para ver se dá uma equilibrada. Não, porque existem denominações que participam da ceia apenas uma vez no ano. Amém, pastores, professores? Por isso eles são menos santificados que a gente. Roger, eu tomei ceia ontem, hoje eu não posso tomar, né? Meu filho, todas as vezes que vocês fizerem isso no mês, foi isso que Jesus disse? Todas as 12 vezes no ano que vocês fizerem isso, foi isso? Não, ele disse, olha, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão fazendo algo primordial. Vocês anunciam a minha morte. O propósito da ceia é anunciar que ele morreu. E ele não morreu à toa, ele morreu por mim e por você. Sabe por que nós podemos participar deste momento tão sublime? Não é porque a gente pagou o preço, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente jejua muito, não é porque a gente ora demais, é porque ele morreu por nós. Se nessa manhã entrasse um maltrapilho aqui, se nessa manhã entrasse uma prostituta aqui, e ela levantasse a mão e dissesse, eu aceito Jesus e confesso Ele como Senhor da minha vida, ela poderia participar. Você pode achar isso um escândalo, todos os seus conceitos sobre dignidade de participar da ceia pode estar fervendo na sua cabeça, mas a verdade é que a graça é escandalosa. Existiu um ladrão que não fez nada na sua vida a não ser o mal. Ele não participou de nenhum ato profético, ele não fez nenhum jejum especial, ele não participou de nenhuma campanha das 7 causas, das 7 chaves, do não sei o que lá. Ele simplesmente disse, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus não perguntou como tinha sido a semana dele. Jesus não perguntou se ele tinha pago o preço. Jesus não perguntou quem ele era. Jesus não perguntou se ele era preto, se ele era branco. Jesus não perguntou quanto ele tinha no banco. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Portanto, nós somos salvos pela sua misericórdia e graça. Nós somos salvos porque Ele pagou o preço. Nós somos salvos porque Ele nos ama. Curve a sua fronte, em nome de Jesus. Pai, nós ministramos a Tua palavra nessa manhã. Deus, muitas vezes nós nos sentimos dignos de participar dessa ceia. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos melhores do que o nosso irmão. Mas, Pai, como igreja, nesta manhã nós confessamos, Deus, dos pecadores, eu sou o pior. Senhor, a Tua palavra diz que eu entro em Tua presença com ousadia. A ousadia não é de declarar, de guerrear. A ousadia é porque eu não sou digno, mas pelo Teu sacrifício na cruz eu fui feito raça eleita, sacerdócio real. Portanto, Deus, nesta manhã nós vamos participar do corpo e do sangue, sabendo que o Teu sangue derramado na cruz nos trouxe para perto, sabendo que quando Deus olha para nós lá do céu, Ele não vê mais um maltrapilho pecador, Ele olha para nós e vê pelas lentes da graça o Teu Filho Jesus morto numa cruz para interceder por mim, o Teu Filho morto numa cruz no meu lugar.
Portanto, Pai, nós participaremos nesta manhã com ousadia, sabendo que estamos participando do Teu corpo, do Teu sangue, anunciando a Tua morte, dizendo que o Senhor morreu por nós, e por isso estamos alegres, e por isso festejamos, porque vamos morar contigo lá no céu. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você que entrou aqui nesta manhã se sentindo meio mal, não há nada que você possa fazer para Cristo te amar mais, mas também não há nada que você tenha feito para que Ele te ame menos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.